Fala moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Victor Leão e eu estou de volta nesse vídeo para darmos continuidade para o nosso curso de História da Arte. Dessa vez, nesse vídeo iremos falar sobre a arte na Antiguidade Clássica. No vídeo antigo a gente falou um pouco sobre a arte na Idade dos Metais e na Antiguidade Oriental. Hoje nós iremos focar então na Antiguidade Clássica. Então aqui no primeiro slide temos um pequeno texto aqui fazendo aqui tecendo aqui um contexto sobre o que é a Idade Antiga, que a gente já falou um pouco sobre no vídeo passado, mas eu vou repetir. A Idade Antiga ou Antiguidade é o período que se estende desde o advento da linguagem escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 da Era Comum. Aqui tem um parêntese importante que eu quero fazer, pessoal. Essas datas todas, elas variam de historiador para historiador, certo? A maioria dos historiadores usa aqui a queda do Império Romano como o evento que divide aí a Idade Antiga e a Idade Média. Mas alguns outros historiadores usam outros eventos, certo? Para fazer essa divisão entre um período e outro. Mas aqui estamos usando então o que a maioria dos historiadores utiliza, que é a queda do Império Romano. Os sumérios e os egípcios foram os primeiros povos a desenvolver linguagem escrita, certo? Isso se deu na Antiguidade Oriental, que nós falamos no vídeo passado. O período é dividido, teve um erro aqui, teve um N aqui de gaiato. O período é dividido em Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica. Na verdade, isso pode ser dividido em mais períodos, certo? Como a Antiguidade Tardia também. Mas a divisão mais simples seria essa, nesses dois períodos. A Antiguidade Oriental e a Antiguidade Clássica. E hoje nós vamos falar justamente sobre a Antiguidade Clássica. Então aqui os períodos ou etapas. A Antiguidade Oriental se deu entre esse C aqui é cerca, certo? Cerca de 4.000 antes da Era Comum a 500 antes da Era Comum, onde a linguagem escrita apareceu primeiramente no Antigo Oriente Próximo, que era constituído pela Mesopotâmia, Egito, pelo Levante, que é a região ali da Judéia, Samaria, Galiléia e Anatólia. E outro período que seria a Antiguidade Clássica, que é o que nós vamos falar hoje, que vai desde 776 antes da Era Comum a 476 da Era Comum, que compreendeu o período em que o mundo greco-romano floresceu, se iniciando com a primeira Olimpíada em 776 antes da Era Comum. Novamente essa data aqui varia, certo? Também pode ser, alguns historiadores utilizam outros eventos para marcar esse início da Antiguidade Clássica, mas aqui eu utilizei a primeira Olimpíada. Inclusive aqui no texto eu já trago escrito, né? Então, se iniciando com a primeira Olimpíada, que foi em 776 antes da Era Comum, ou a fundação do Império Romano em 753 antes da Era Comum. Então, são os dois eventos mais utilizados para marcar, utilizados como marco aí do início da Antiguidade Clássica. E se findando com a queda do último, com a queda do Império Romano. Ou seja, ocorreu milênios após, né? Quantos mil anos aí? 3.000 anos, mais de 3.000 anos após o início da Antiguidade Oriental. Agora vamos falar um pouco sobre a arte na Grécia Antiga. A cultura grega influenciou diversos outros povos, além dos romanos, que sofreram forte influência ideológica, religiosa e política. Vários outros povos também foram influenciados, como os judeus no Oriente Próximo, por influência grega direta e depois indireta através do Império Romano. Não só do Império Romano, mas antes do Império Romano também, pelo Império Macedônio, pelo Reino Macedônio. E os indianos na Ásia também sofreram influência dos gregos. Na verdade, o mundo todo praticamente sofreu influência dos gregos, né? Boa parte das características, dos elementos da sociedade contemporânea
foram definidos de acordo com ideais gregos. Então, aqui somente para ilustrar a evolução da arte grega, da arte na Grécia Antiga. Aqui na esquerda, certo? Na minha esquerda, na esquerda do telespectador, do web espectador, temos aqui uma arte bem rústica, certo? Que ela data do período geométrico. Nós não vamos aqui nos atentar aos períodos da história da Grécia Antiga, não, certo? Mas aqui só para ilustrar, então, na esquerda nós temos aqui uma escultura que é datada entre cerca de 900 ficou antes de Cristo aqui, não ficou antes da Era Comum, 900 a 700 antes da Era Comum. E aqui na direita nós temos uma super escultura já muito mais detalhada, incríveis detalhes técnicos, altamente aprimorada, com detalhes de... Vou dar um zoom aqui. Detalhes de anatomia, as veias, músculos, ossos, tudo muito bem desenhado. Olha o cabelo dele. Temos uma cobra aí também picando aí o quadril dele. Então é incomparável aqui o nível técnico, né, entre as duas artes. E essa da direita, essa segunda, ela é datada entre 323 e 146 antes da Era Comum, ou seja, alguns séculos depois, cerca de 6 ou 7 séculos depois, 600 ou 700 anos depois, houve essa grande evolução aí na arte da Grécia Antiga, na arte grega antiga. Então vamos continuar aqui com mais alguns exemplos da arte grega antiga. Aqui nessa estátua nós temos representados Zeus, que é o pai dos deuses gregos e também é o deus dos relâmpagos. Ele está aqui, ele é o que está atrás, certo? Com esse olhar mais confiante. E na mão esquerda dele ele parece segurar... Parece um cajado, né? Mas geralmente ele é representado segurando um relâmpago mesmo. Mas isso aqui não parece ser um relâmpago, parece ser um cajado de madeira mesmo. E ele está aqui segurando na mão direita. Podemos ver que ele está segurando uma figura aqui na mão direita, né? Suspendendo mesmo. Aqui com o cotovelo embaixo aqui de uma axila, né? Que infelizmente o braço direito dessa figura foi quebrado. E a mão esquerda sob a outra axila. Falando em sob, pessoal, às vezes acaba escapulindo algum erro aqui de português, certo? Porque eu gravo aqui é no Paybuff que eu gravo o áudio mesmo. No vídeo passado eu estava reassistindo e eu falei sob ao invés de sobre. Mas um é o contrário do outro. Então vocês relevem aí meus erros de português. E aqui os pés dele também foram quebrados, né? Aqui a escultura está somente até a região da panturrilha. E essa figura aqui é o Ganímedes, que era o príncipe de Troia, ou se acredita que era o príncipe de Troia. Porque essa história aqui, alguns personagens da história antiga, os historiadores ficam divididos se eles eram personagens reais ou se eram personagens exclusivamente mitológicos, certo? Então aqui essa estátua está representando justamente Zeus, levando o menino Ganímedes para o Monte Olimpo. Conta a mitologia grega, certo? Que na verdade para a gente é mitologia, mas para eles acreditavam realmente nisso. Então conta a mitologia grega que esse príncipe de Troia, podemos dizer que ele foi arrebatado para o Monte Olimpo pelo Zeus, pelo próprio pai dos deuses. Então Zeus foi lá em Troia, pegou o Ganímedes pelo sovaco, pela axila, e levou ele para o Monte Olimpo, que era o monte aí místico, o monte sagrado, onde os deuses gregos habitavam. Essa escultura foi criada no primeiro quarto do século V antes da Era Comum, ou seja, no início da Era Comum. Primeiro quarto são os primeiros 25 anos. E agora está exposto
perto de onde foi originalmente encontrado, no Museu Arqueológico de Olímpia. Não é tão detalhado como aquele exemplo que eu mostrei, mas já possui bem mais detalhes, o nível de técnica bem mais aprimorado aqui, os vincos aqui, as marcas do tecido, a anatomia também aqui no joelho, no peito, muito bom. A barba, o cabelo. Aqui no próximo exemplo, nós temos então uma cópia romana em bronze do Discóbolo ou Discóbulo, que era uma escultura grega antiga, que inclusive é a escultura antiga de esportes mais famosa do mundo. Infelizmente, a estátua grega original não sobreviveu aos nossos tempos, certo? Ela não existe mais. Mas algumas cópias romanas duraram até os nossos tempos. Essa aqui é uma das cópias, certo? Existem várias cópias, mais de uma. E representa um atleta momentos antes de lançar um disco, certo? Acho que todo mundo conhece as Olimpíadas. As Olimpíadas modernas, elas são inspiradas nas Olimpíadas originais, que era um evento grego, de certa forma semelhante ao... Em essência é a mesma coisa, né? É uma competição desportiva, uma competição de esportes, mas tem uma grande diferença que eram os esportes que eram praticados, alguns são os mesmos, né? Se não me engano, nas Olimpíadas modernas ainda existe o lançamento de disco, mas tinha a grande diferença que os atletas eles disputavam nus, como vocês estão vendo aqui, retratado na escultura, certo? Então eles disputavam as Olimpíadas pelados, nus, sem roupa nenhuma. Ok, então é isso. Podemos ver aqui também muitos detalhes aqui de anatomia. Então esses detalhes de anatomia, pessoal, para o artista fazê-los, ou ele tem que usar um modelo que provavelmente foi utilizado, um modelo, uma pessoa que realmente ficou nessa posição por horas e horas, enquanto essa escultura era planejada, pelo menos planejada, ou ele tem que entender muito de anatomia, estudar muita anatomia aí, pode ser observando vários desenhos, ou até dissecando corpos para entender aí a constituição do corpo. E aqui nós temos aqui essa figura imponente, essa fotografia maravilhosa aqui do Partenon na Acrópole ateniense, construído em mármore e calcário entre cerca de 460 e 406 a.C. da Era Comum. É um símbolo não só da arquitetura grega antiga, mas da antiguidade em geral. Foi um templo dedicado à deusa grega Atena. Então essa aqui é a famosa arquitetura grega da Grécia Antiga. Infelizmente aqui temos aqui alguns... Como é que eu posso falar? Algumas intervenções modernas, vocês podem ver aqui, bem aqui tem alguma espécie de construção moderna. E lá atrás parece ter o que parece ser um guindaste, aqui também os andaimes. Alguém provavelmente está fazendo reforma aqui para que a construção não desmorone ou não sofra mais danos do que ela já sofreu, certo? E no caso aqui, como já está explicado no texto que eu escrevi, era um templo dedicado à deusa grega Atena, que nós vamos falar justamente agora, mostrando essa estátua aqui, espetacular. Olha só o nível aqui do detalhamento da roupa que Atena está vestindo. Todos esses vincos, essas dobras da roupa. Espetacular, certo? Olha aqui os pés, os dedos dos pés. Temos aqui uma cobra aos pés sendo esmagada. Ficou meio escuro aqui o cajado, mas a cobra está sendo esmagada aqui pelo não é um cajado, é uma lança, né? Pela lança que a Atena está segurando. E na cabeça dela temos o que parece ser um elmo, certo? Um elmo sobre a cabeça de Atena. Então esta estátua em mármore
de Atena, que era a deusa grega da sabedoria, da justiça e da guerra. É uma cópia romana. Novamente aqui nós temos uma cópia de uma arte que não sobreviveu, uma arte grega que não sobreviveu, mas sobreviveu através das cópias romanas, certo? Os romanos, de certa forma, eles veneravam a cultura grega, que podemos dizer também, de certa forma, que a cultura grega foi aí a mãe da cultura romana. Então é uma cópia romana de 2,21 metros de uma obra grega. E aqui eu escrevo um detalhe aqui sobre o panteão romano, sobre a religião romana, a crença romana. O panteão, para quem não sabe, é o conjunto dos deuses de uma cultura em específico. Então, o panteão romano são os deuses e deusas que os romanos acreditavam. Então, aqui lendo o texto agora, o panteão romano foi construído com forte influência da cultura grega. Algumas divindades sendo praticamente cópias de deuses gregos. Minerva, por exemplo, é a versão romana de Atena. Então aqui nós temos retratada nessa imagem a deusa grega Atena ou a deusa romana Minerva, que era praticamente cópia de Atena, certo? Então podemos dizer de certa forma que grande parte do panteão romano foi importado da Grécia, certo? Mas nessa importação sempre ocorrem alguns sincretismos e algumas adequações para a nova cultura. Então, quando essa cultura é importada, ela sempre geralmente sofre pequenas modificações. Isso ocorreu desde sempre e ocorre até os dias de hoje, tá? Principalmente nos dias de hoje que nós temos aí a globalização, os meios de comunicações globais aí como a internet, a televisão. A televisão não seria global, né? Seria nacional. E aqui no próximo slide, aí nós temos uma obra, que eu li obra em cerâmica ao mesmo tempo. Uma obra em cerâmica de Afrodite, que era a deusa grega do amor, da beleza e da fertilidade. Data do início do século IV antes da Era Comum. Afrodite se tornou a deusa romana Vênus. Aqui nós lembramos então das Vênus, as chamadas Vênus paleolíticas, certo? Que eram as deusas da fertilidade aí, que eram cultuadas desde a pré-história. E aqui nós temos como se fosse a versão antiga clássica da Vênus paleolítica, que é Afrodite, certo? Que ela parece surgir aqui de uma concha que vai se abrindo, uma grande concha que vai se abrindo, e dela surge Afrodite aqui, com seus belos cachos, um colar também, muito bem detalhado, o seu rosto bem detalhado também. Aqui o que a gente nota das esculturas gregas é sempre essa ponte do nariz quase no mesmo nível da testa, né? Provavelmente os gregos antigos possuem essa característica aí no seu fenotipo. Ele está bem mais marcante aqui, ó. Então aqui nós temos praticamente uma linha reta aqui que vai desde da ponta do nariz até a testa, né? Não tem muito aí, como é que eu posso falar? Não cava muito, não aprofunda muito aqui a base do nariz e sobe depois aqui numa saliência aqui no nível da sobrancelha, certo? Então isso não existe muito aqui, é uma linha reta praticamente. E aqui novamente, como nas figuras da Vênus paleolítica, nós temos aqui um busto, né? Mas nós temos, o que eu iria falar aqui dos seios desnudos, aqui para retratar tanto a beleza como também a característica da fertilidade. E dando continuidade aqui, agora nós vamos mostrar um pouco
das culturas, de algumas culturas que sofreram influência então da cultura grega. E nós começamos aqui com essa estátua de 2 bebês mamando numa loba. Acho que todo mundo deve conhecer isso aqui. Os romanos acreditavam que a cidade de Roma fora fundada por Rômulo, o primeiro rei de Roma, e Reno, seu irmão. Rômulo e Reno. A estátua representa ambos sendo amamentados por uma loba. Nós não vamos aqui nos aprofundar aí na lenda de Rômulo e Reno, certo? Mas o que importa para nós aqui é a arte, essa escultura aqui, que traz uma loba dando de mamar então para Rômulo e Reno. Inclusive é estranho o rosto a cara dessa loba, não é? É meio estranho, não é muito, como eu posso falar, não é muito realista. Inclusive se assemelha até um pouco, para mim, tem alguns traços aí semelhantes à arte nordestina, a retratação de cachorros na arte nordestina, na arte cearense, na pintura cearense. Ok, então os romanos acreditavam que Roma foi fundada por esses 2 irmãos, e Rômulo sendo o primeiro rei de Roma, certo? Novamente aí, os historiadores não têm certeza, né? Não entram no consenso se essas 2 figuras de Rômulo e Reno são históricas ou se são puramente mitológicas. E aqui nós temos uma gravura romana em terracota. Terracota é... como é que eu posso falar? É argila cozida. De certa forma, seria a mesma coisa que a cerâmica, né? Eu não sei dar esse detalhe técnico se é exatamente a mesma coisa, mas a cerâmica também é argila cozida. Não sei se o processo é o mesmo. Então essa gravura romana, ela representa Júpiter, o deus romano equivalente a Zeus, pai dos deuses. Então, aqui nós temos Zeus. Cadê Zeus? Aqui nós temos Zeus, que era o pai dos deuses gregos, que era o deus pai do restante do panteão grego. E aqui nós temos, novamente, uma, de certa forma, importação de um deus romano, que era Zeus, que se tornou o deus, ou importação de um deus grego, perdão, cometi um engano aí, que se tornou o deus romano Júpiter, que também era o pai aí do restante do panteão romano. Aqui vale ressaltar um detalhe, que é uma representação antropozoomórfica, que é uma representação humana e animal, porque esse Júpiter aqui parece ter chifres de carneiro aqui em sua cabeça, certo? Não dá para ter, na verdade, não dá para ter certeza se ele possui chifres de carneiro ou se ele está vestindo aí uma espécie de capacete de chifres de carneiro. Mesmo porque tem uma faixa aqui que parece separar a testa dos chifres, e também parece ter aí os pelos do carneiro aí entre os 2 chifres. Então fica essa dúvida se essa representação é antropozoomórfica ou se é apenas antropomórfica de Júpiter com um capacete de chifres de carneiro. E tem uma mão aqui que parece desatar um nó de tecido em cima. Era comum que certas culturas influenciassem outras culturas, principalmente quando eram de regiões próximas. Isso que eu já tenho falado aí durante todas as nossas aulas. Então Júpiter era a versão romana do deus grego Zeus, que nós já falamos sobre. Ok, dando continuidade aqui, nós temos um mosaico romano, certo? Que se eu der um zoom aqui, vocês vão poder visualizar aí todas as pedrinhas, né? Tem uma palavra melhor que pedrinhas que me está fugindo agora. Todos os pequenos azulejinhos aqui, azulejozinhos, não sei o diminutivo de azulejo, que formam aí
esse mosaico, certo? É o chamado Mosaico dos Atores, é uma arte aí localizada na Pompeia e datada no segundo século antes da Era Comum. Aí representa aqui, provavelmente são atores se preparando aí para uma encenação, certo? Inclusive tem um que parece estar se vestindo aqui, outros estão discutindo alguma coisa, outros estão parece ser uma máscara na cabeça, talvez, que vão utilizar. E aqui nós temos que parecem ser outras máscaras. Aqui e aqui também ao chão. Então é um mosaico aí muito detalhado, muitos detalhes, com colunas aqui, certo? Semelhantes às colunas gregas que nós vimos aí lá no Partenon, no templo grego da deusa grega Atena. E aqui mais um exemplo, só que agora de outra cultura que também foi influenciada pela cultura grega. Essa estátua de Buda no estilo greco-budista. A obra possui cerca de 1 metro, datada entre os séculos I e II da Era Comum, então alguns séculos depois, aqui já é na Era Comum. Inicialmente, os budistas não faziam imagens de Buda, apenas posteriormente, por influência grega, budistas começaram a representar Buda através de estátuas. Então, somente sob a influência grega é que os budistas começaram a fazer representações de Buda. Então, nós temos estátuas, nós temos também aquelas famosas enormes cabeças de Buda, não sei se vocês já visualizaram alguma, que são aí cabeças gigantescas de Buda, localizadas, a maioria delas, na verdade a mais famosa delas, a que eu conheço, se localiza em uma floresta. Então é isso. A cultura grega influenciou diversas culturas antigas, certo? E continua a influenciar diversas culturas contemporâneas dos nossos dias. E os budistas, as diversas culturas budistas, na verdade existiam várias. O budismo se estendeu aí, chegou a China, a Índia, ao Tibete, certo? Então essas culturas aí também foram influenciadas pela cultura grega. Isso alguns séculos após aí o início do budismo, certo? Que Buda tendo vivido aí cerca, mais ou menos aí no século VI antes da Era Comum. Então aqui nós temos aí 500 a 600 a 700 anos após o início, após a vida de Buda, após o início do budismo. Ok, agora vamos falar um pouco sobre... Vou trazer aqui 2 exemplos de ilustrações que têm elementos musicais. Então, de certa forma, vamos falar um pouco sobre a música na Antiguidade Clássica. Nessa ilustração grega de cerca de 490 antes da Era Comum, nós temos aqui representados um convidado a um banquete, que é esse que está aqui deitado, ou quase deitado, e um músico tocando uma flauta dupla, certo? Uma flauta aí que você sopra em um único orifício ou em 2 orifícios próximos, só que ela tem dois corpos cilíndricos distintos, certo? Que cada um pode ser independente, cada um tem furos, e aí no caso aí pode ser 3 furos para cada mão, 3 furos em cada cilindro, e cada mão vai operar cada cilindro. A mão esquerda opera o cilindro da esquerda e a mão direita opera o cilindro da direita, que é o que parece que está acontecendo aqui. Porque as 2 mãos estão na mesma altura da flauta. Se fosse uma mão acima da altura da outra, a outra mão aqui dando continuidade mais para o final da flauta, aí nós iríamos deduzir que talvez se tratasse de apenas um cilindro com furos, com orifícios, e aí as mãos operam uma flauta só, e a outra flauta seria sem orifícios, seria uma flauta drone, que executaria uma nota apenas. Então é isso. Então aqui nós temos a retratação de um músico
ou uma música. Na verdade, eu fico na dúvida aqui se é um homem ou uma mulher. Música também tá certo, tá, pessoal? Geralmente, para mulher, a gente usa musicista, para não ficar essa confusão de música com música. Mas música não tá errado. Ok, e aqui um cidadão aqui grego deitado aqui à espera do início do banquete, certo? Então essa música aqui provavelmente antecedia ao banquete, né? Fazia parte do ritual de introdução ao banquete. E aqui um vaso romano de cerca de 550 antes da Era Comum, representando tocadores de cítara em marcha ou em dança. Eles estão marchando ou estão dançando aqui? Eu fiquei na dúvida. Então eles estão tocando cítaras, certo? Que parecem muito instrumentos de corda africanos. Tem alguns instrumentos de corda africanos muito semelhantes a essas cítaras aqui, que parece ser aqui uma espécie de cabaça, uma espécie de corpo aqui, como é que eu posso falar? Corpo ressonador, que a vibração vai ressoar nesse corpo, certo? Pode ser uma cabaça, pode ser outro material. E aqui, duas hastes, duas madeiras, certo? E uma madeira superior, uma haste superior e que vai prender as cordas. As cordas vão desde essa haste superior, se prendem nela, e a outra extremidade se prende no corpo ressoador ou ressonador, corpo de ressonância. Então eles tangem essas cordas que ressoam nesse corpo, certo? Que não parece ter nenhum orifício aqui, a não ser que seja do outro lado. Então eles vão tangendo essas cordas e vão executando aí a música, vão executando música. Essa representação aqui está mais bacana, está mais detalhada aqui. Nós podemos ver aqui com mais detalhes. Então aqui parece ter 1, 2, 3, 4, 5 cordas, certo? Ficamos na dúvida aí se era 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então varia aqui o número de cordas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Engraçado. 3 cordas, parece que tem 3 cordas aqui, 4 aqui, 5 aqui e 6 aqui. Não sei se isso foi... Quer dizer, provavelmente isso foi proposital, né? Não foi sem querer. Eu não sei se isso representa alguma coisa. Então é isso. Nós temos aqui também grafismos romanos, né? Aqui acima também. Muito bacana essa arte. Alguns dos tocadores são barbudos. Tem um aqui sem barba, não é? E é isso. E aqui, para finalizar, vou tecer um breve comentário aqui sobre a arte paleocristã, que era a arte do período paleocristão, certo? Quando nós estudamos aí a história do cristianismo, nós falamos aí sobre o período paleocristão, o período cristão primitivo, que foi aí os primeiros séculos do cristianismo, certo? E na verdade, até mais ou menos cerca do século V, existiam diversos grupos diferentes e divergentes de cristianismo. Existiam várias, como é que eu posso falar? Várias manifestações, várias denominações diferentes no cristianismo primitivo ou no paleocristianismo. Então nós tínhamos aí o que nós chamamos atualmente de cristãos proto-ortodoxos, que foram os que acabaram, foi a doutrina, a vertente que acabou sendo adotada aí pelo Império Romano posteriormente, né? Inicialmente isso ocorreu quando Constantino acabou se convertendo ao cristianismo proto-ortodoxo, que eu já falei que é uma das vertentes, apenas uma das vertentes, existiam várias outras vertentes. Nós podemos aí chamá-las de seitas, né? Não no sentido pejorativo, certo, pessoal? Quando eu utilizar o termo seita, não estou utilizando aí no sentido pejorativo, não. É porque existiam várias vertentes. Eu prefiro usar vertentes, que eu tenho receio que alguém entenda
o termo seita de forma pejorativa. Então existiam várias vertentes, né, como eu estou falando, e uma delas que hoje nós chamamos de a igreja proto-ortodoxa foi a que o imperador Constantino acabou se convertendo, que conta a lenda aí que ele teve uma visão de uma cruz antes de uma batalha, e aí ele acabou decidindo, ou uma visão ou um sonho, certo? Existem variações desse relato aí. E aí ele acabou ordenando que os soldados do exército dele pintassem essa cruz aí nos escudos, e aí ele acabou, apesar da desvantagem numérica, ele acabou vencendo a batalha, e isso acabou culminando então na sua conversão ao cristianismo proto-ortodoxo. E aí, posteriormente, Constantino decretou o Edito de Milão, que permitiu a liberdade religiosa aí no Império Romano. Então, as diversas vertentes cristãs aí deixaram de ser ilegais no Império Romano, tá? Que até então elas eram ilegais. E só algumas décadas depois aí, eu acho que foi por volta do ano 380 da Era Comum, é que o imperador Teodósio tornou o cristianismo proto-ortodoxo a religião oficial do Império Romano, certo? E aí foi esses fatos aí que tornaram então a vertente proto-ortodoxa, então a vertente principal aí do cristianismo, que acabou se disseminando por todo o Império Romano e por todo o mundo posteriormente, né? Foi a vertente que deu origem então ao cristianismo ortodoxo, ao catolicismo apostólico romano e por aí vai. Mas existiam também aqui, continuando esse enorme parêntese que eu estou falando aqui, existiam também outras vertentes. Existiam cristianismos gnósticos, existiam cristianismos judaico-cristãos, certo? Como os ebionitas, os nazarenos, existiam diversos grupos. Então, o cristianismo primitivo ou paleocristianismo, ele era plural, certo? Como ainda é hoje, né? Ainda hoje nós temos diversas religiões cristãs. Então, continuando aqui a ler o texto, a arte paleocristã ou arte cristã primitiva é a arte, arquitetura, pintura e escultura produzida por cristãos ou sob o patrocínio cristão desde o início do século II até o final do século V da Era Comum, certo? Então a gente fala de período paleocristão quando a gente aborda aí a história do cristianismo, certo? Então, na verdade, esse período ele abrange aí o final aí, os últimos séculos da Idade Antiga, né, da Antiguidade Clássica, até o início aí da Idade Média. Então é isso, pessoal. Agradeço aí pela presença de quem assistiu, certo? Tentei ser o mais curto possível. Tenho alguns discentes meus aí afirmando que as aulas estão um pouco longas, cansativas, então tentei ser o mais breve possível. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, onde nós iremos abordar aí no próximo vídeo a famosa Idade Média, também chamada de Idade das Trevas. Até mais, tchau, tchau!